Olá, eu sou Marcela Berg, professora de Química no Mais à Prova, e a gente vai ter aqui a aula de hoje, as substâncias e misturas. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo nosso. Então vamos lá. O que é uma substância pura? Bom, o próprio nome já diz, se está pura, quer dizer que ela não está misturada a outras substâncias. Então, a definição que a gente tem é que a substância ela é um conjunto de moléculas ou, no caso dos compostos iônicos, um conjunto de aglomerados iônicos iguais. E a gente tem no desenho ali a representação da água, várias moléculazinhas de água formando uma única substância ali no copo. Bom, as substâncias elas podem ser representadas por uma fórmula e igual a água, H2O, elas têm um nome próprio, pode ser oxigênio, gás carbônico, ácido sulfúrico, e tem propriedades químicas e físicas bem definidas, como ponto de fusão, ebulição, densidade e calor específico. Bom, e como as substâncias são classificadas? Elas são classificadas como simples ou compostas. As simples, elas possuem um único elemento, são formadas por um único elemento, por exemplo, oxigênio, que é o O2, hidrogênio, H2, N2, por exemplo, nitrogênio. E as substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um elemento, por exemplo, a água, que é o hidrogênio e oxigênio, H2O. A gente tem ácido sulfúrico, que é formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio. A gente pode fazer também o exemplo do sal de cozinha, o NaCl, que é formado de sódio e cloro. Então, existem também algumas substâncias que têm um fenômeno muito interessante que é chamado de alotropia. A alotropia é uma propriedade que um elemento ele consegue formar mais de uma substância simples. Que substância consegue fazer isso? Por exemplo, o oxigênio, que consegue formar o gás oxigênio, O2, e o ozônio. A gente tem também o carbono, ele faz inúmeros compostos alótropos. Alguns deles são o grafite e o diamante, que são os mais conhecidos e mais comuns. E a gente tem alguns que são em formatos de bola ou até nanotubos. Então, o carbono ele forma uma infinidade de alótropos. A gente tem também dos mais conhecidos o fósforo e o enxofre. O fósforo ele aparece em cores diferentes, vermelho ou branco. E o enxofre tem duas formas geométricas diferentes, rômbico e monoclínico. Então, esses são alguns exemplos dos alótropos encontrados na natureza. Bom, e as misturas? As misturas, então, é a reunião de duas ou mais substâncias. E elas, como são uma mistura, elas não vão ter um nome próprio. O nome vai ser tipo água mais açúcar, mas não tem um nome próprio que defina elas. E as propriedades vão ser variáveis. Se eu misturei água e açúcar, as propriedades daquela mistura vão ter características da água e características do açúcar. Não vão ter, por exemplo, um ponto de fusão e ebulição definidos, como numa substância pura. Aqui no exemplo nós temos água e óleo e água e sal, formando duas misturas diferentes. Então, a gente tem substâncias ali e, nesse caso, a gente pode também classificar essas misturas como homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas, elas vão possuir um único aspecto em toda a sua extensão. Você olha para ela e você consegue ver uma única característica. Então, a princípio, você não consegue identificar se é uma mistura ou uma substância pura. Aí a gente chama esse aspecto de fase, ela tem uma única fase. Já as heterogêneas, elas vão possuir mais de um aspecto, dois ou mais aspectos. Por exemplo, a água e o óleo, quando você mistura, um fica por cima do outro. E a gente consegue perceber perfeitamente essas duas fases. Bom, nessas duas misturas, a gente consegue distinguir também os componentes. Então, na água e sal eu tenho uma fase, um aspecto em toda a extensão, e eu tenho dois componentes, a água e o sal.
Componentes, no caso, são as substâncias que eu tenho misturadas. E a água e o óleo eu tenho 2 fases e 2 componentes. Tem que ter muito cuidado para não confundir o que é fase e o que é componente, ok? Bom, essa próxima mistura a gente tem ali água, óleo e areia. Então nós temos 3 componentes e 3 fases bem definidas. Mas o que acontece é que nem sempre isso é tão bonitinho e definido assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pegadinhas sobre fases e componentes. Por quê? Bom, um primeiro problema é o leite e o sangue. O leite e o sangue, eles aparentemente são homogêneos, vistos a olho nu. Mas em ultramicroscópios, a gente consegue perceber que aparecem fases diferentes nessa composição, nessa mistura. Então, é caracterizado como sistema heterogêneo. Um outro que é bem problemático e sempre aparece é o granito. O granito, ele é uma rocha com diferentes cores e cada cor representa ali um mineral diferente. Bom, a gente tem o quartzo, que é o mais branquinho, o mais clarinho, o feldspato, que ele pode ser rosado ou até verde, e a mica, que é mais escura, um cinza bem escuro ou preto. Então, a gente tem 3 minerais nessa pedra. Então, o quartzo, o granito, é considerado como uma mistura heterogênea de 3 componentes: quartzo, feldspato e mica. Então, sempre que aparecer isso, a gente já sabe que ali são 3 fases. Bom, e vamos fazer um exemplo. Aqui no exemplo a gente tem quantas fases e quantos componentes existem em cada um dos sistemas a seguir. Temos óleo, água e gelo no primeiro sistema, água e gelo no segundo, óleo, água e granito no terceiro, água gaseificada e gelo no quarto. Vamos lá para o primeiro exemplo, o primeiro sistema. No primeiro sistema, a gente pode perceber a fase do óleo, a fase do gelo e a fase da água. 3 fases. E quantos componentes que a gente tem? Bom, o óleo é com certeza um componente, mas a água e o gelo representam um único componente, é a mesma substância. Então, nós temos 2 fases e 2 componentes. Já a água e o gelo, nós podemos perceber tanto a água quanto o gelo. A gente tem 2 componentes. Mais substâncias, a gente vai ter só uma substância. Ué, mas espera aí, como que pode ser uma substância pura, já que só tem uma substância pura, e ter 2 fases? Bom, nesse caso, a gente usa a nomenclatura de sistemas. Esse é um sistema heterogêneo constituído por uma única substância. Não é uma mistura, é uma substância pura, mas num sistema heterogêneo, que a água está em 2 fases diferentes, estado sólido e líquido. Bom, no terceiro sistema nós temos óleo, gelo, água e o famoso granito. Cuidado, olha a pegadinha aí. Vamos lá. Então, fases, nós temos o óleo, a água, o gelo e o granito. Como que é? Lembra que eu falei que são 3 fases só no granito? Então, a gente vai ter as 3 do granito, mais o óleo, o gelo e a água. 6 fases. Cuidado. Muitas pessoas aí poderiam responder que teriam 4 fases, mas são 6 fases. Quantos componentes? Só no granito a gente tem 3 componentes: quartzo, mica e feldspato. Bom, além do granito, que tem os 3 componentes, nós temos o óleo e a água. O gelo é a mesma composição da água, então nós temos 5 componentes. Ok, pessoal? Viram como que para tomar cuidado com essas pegadinhas. Sistema 4. Água gaseificada e gelo. Bom, e aí? A água a gente está vendo, o gelo também nós estamos vendo, e essas bolinhas de gás? Bom, a gente também consegue enxergar elas, então elas também são contadas como mais uma fase. Então a gente tem ali 3 fases. Quantos componentes? Água e gelo é um mesmo componente. Então,
o gás a gente conta como um segundo componente. Nós temos 3 fases e 2 componentes. Ok, pessoal? Bom, vamos para mais um exemplo. Esse agora, um exemplo do PISME. Vamos ver como que é. Sabendo que um copo contendo água líquida e pedras de gelo é um exemplo de sistema heterogêneo, qual das afirmativas abaixo estão corretas? Bom, primeira afirmativa. Um sistema homogêneo só pode ser formado por substâncias simples. Espera aí, vamos lá. O que é uma substância simples? Substância simples é aquela que não está formada por um único elemento. Para ser homogêneo, tem que ser formado por um único elemento? Não, né? Para ser homogêneo, tem que ter um único aspecto. A água, por exemplo, tem 2 elementos, hidrogênio e oxigênio, e se ela não tiver misturada a nenhuma substância, ou até se tiver misturada a sal, ela também forma um sistema homogêneo. Então, essa afirmativa é falsa. Bom, segunda afirmativa. Um sistema heterogêneo possui mais de uma fase. Heterogêneo tem mais de um aspecto, então mais de uma fase. Ok, verdadeiro. 3. Substância composta constituída por átomos de um mesmo elemento. São constituídos por átomos de um mesmo elemento? Se é uma substância composta, ela é formada por mais de um elemento. Então, essa afirmativa está falsa. Vamos para 4. Um sistema heterogêneo pode ser constituído por uma substância pura. Sistema heterogêneo pode ser uma substância pura? Bom, a gente acabou de ver aquele exemplo, né, da água com gelo. Então, verdadeiro. Pode sim. E a água mineral é um sistema homogêneo formado por uma mistura. Exato, certinho, porque na água mineral a gente tem vários sais minerais ali dissolvidos, tem oxigênio dissolvido. Então, ok, verdadeiro. Então, a nossa letra ali que a gente vai marcar é a letra D. As afirmativas corretas são 2, 4 e 5. Ok? Mais um exemplo, dessa vez da PUC. Observe os sistemas ao lado onde as esferas representam átomos. Sobre esses sistemas, a afirmativa incorreta é: tem caído muito nas provas do PISME representações de substâncias em forma de átomos dessa maneira. Por isso eu coloquei essa questão. Então vamos ver quais são as opções. Aqui a gente vai marcar a incorreta. Bom, letra A. 2 é uma substância pura. No sistema 2, a gente está vendo ali 4 moléculazinhas formadas por 2 elementos, mas todas as moléculas são iguais entre si. Então, é uma substância pura? Ok, está correto. 3. Contém uma mistura. No 3, contém uma mistura. Sim, correto, porque no 3, como a gente pode ver, tem 2 substâncias com 2 bolinhas brancas e uma que é bolinha branca e uma escura. Então, é uma mistura. As substâncias são diferentes entre si, as moléculazinhas estão diferentes. A letra C. 1 contém 2 substâncias simples. E aí? Está correto também, porque a gente pode ver que algumas moléculas têm 2 átomos e algumas têm 3. Então, ali, e os átomos são iguais. Então, tem 2 substâncias diferentes, mas todas 2 simples. A letra D, desculpa. 2 contém uma mistura. Não, 2 contém uma substância composta por 2 elementos diferentes. Então, a incorreta seria a letra D. Mas vamos ver a letra E também. 1 contém uma mistura. 1 contém uma mistura, correto. São 2 substâncias simples diferentes que estão misturadas no sistema 1. Ok, pessoal? Então, essa, número 3, é a letra D. Bom, agora nós vamos começar a ver os gráficos de aquecimento das substâncias e misturas. Nesse primeiro gráfico, a gente tem aqui um gráfico de aquecimento de uma substância. E o que é esse gráfico? A gente vai plotar temperatura versus tempo e vamos começar a aquecer a substância sólida até ela ir para o estado de vapor ou estado gasoso. Então,
A princípio a gente tem um sólido e ele vai aquecendo, vai aumentando a temperatura até chegar a um ponto que ele começa a derreter. Se a substância é pura, a gente viu que as propriedades químicas e físicas são bem definidas. Então, ponto de fusão e ebulição são definidos e constantes. Ou seja, no ponto de fusão e no ponto de ebulição, essa temperatura não varia. Enquanto ainda tiver um sólido derretendo, a temperatura vai se manter a mesma. Por exemplo, se fosse a água, a gente ia ter água abaixo de 0 graus Celsius. Quando chegasse a 0 graus Celsius, começava o ponto de fusão. Enquanto houvesse um pedacinho de gelo, essa temperatura não ia subir. E aí, na hora que o último pedacinho derretesse, a gente ia ter só o líquido e aí a curva começa de novo a subir. A gente estaria aquecendo o líquido. Bom, e aí, continuando com o exemplo da água. Aquecendo até 100 graus Celsius, começa o ponto de ebulição. E aí, de novo, se está em ponto de ebulição, enquanto ela estiver evaporando, a temperatura não vai variar. A gente vai ter esse patamar retinho de novo. E ali vai coexistir as duas fases, líquida e vapor ao mesmo tempo, né? Porque ela vai estar evaporando. Depois disso, é só o aquecimento do gás. Então, um gráfico de substância é caracterizado por dois patamares, o do ponto de fusão e o do ponto de ebulição. Nesses patamares, a temperatura é sempre constante, não varia. Bom, o que pode aparecer também, em alguns casos, é o gráfico ao contrário, resfriando, pegando um gás, resfriando até ele se transformar em líquido e depois o líquido resfriando até ele ficar sólido. Seria a mesma maneira, nós teríamos dois patamares, o da solidificação e o da condensação, mas só que estaria ao inverso, né? Sairia lá do gasoso, da temperatura máxima até a temperatura mais baixa, mas sempre caracterizado por esses dois patamares. E qual a principal diferença para o gráfico das misturas? É que na mistura, as duas substâncias, por exemplo, que estiverem misturadas, vão ter pontos de fusão e ebulição diferentes uma da outra. Então, a gente tem uma faixa de ebulição e uma faixa de fusão. Então, por exemplo, ele começa a aquecer o sólido. Em determinada temperatura, a primeira substância começa a derreter. A segunda ainda não atingiu. O que acontece, então? Uma vai estar derretendo e outra vai estar aquecendo. Então, a gente vai ter uma variação aí. Ela não fica constante o ponto de fusão. Então, mesma coisa. Aí depois que estiver todas as duas estiverem se derretido, começa a aquecer o líquido e ao atingir o ponto de ebulição, de novo a gente vai ter uma faixa de ebulição. Porque vamos supor que uma substância evapore entre a ebulição a 78 graus Celsius e a outra a 100. Então, vai ter uma faixa aí de 78 a 100 que vai estar variando a temperatura. Vai variar um pouco menos, mas vai continuar variando. Então, o gráfico das misturas é caracterizado por não ter nenhum patamar constante de temperatura. Então, é esse da figura. Ok, gente? Então, a gente tem faixas de fusão e ebulição. Mas tem que tomar muito cuidado, pois existem duas misturas diferentes, duas misturas especiais que se comportam como se fossem substâncias puras, ou no ponto de fusão ou no ponto de ebulição, mas não nas duas ao mesmo tempo. Bom, então nós temos dois tipos de misturas especiais que se comportam como substâncias puras em determinada faixa de temperatura, que pode ser o ponto de fusão ou o ponto de ebulição. Então, por exemplo, a mistura eutética, ela tem o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável. O que acontece? Se a gente for analisar uma substância para ver se ela é uma mistura ou uma substância, né, a gente tem que analisar o ponto de fusão e ebulição junto, porque para não entrar em contradição. Porque no caso da substância, por exemplo, que a gente encontra na solda, no caso ali uma mistura de estanho e chumbo, ela tem um ponto de fusão sempre constante. Então, se a gente fosse analisar esse tipo de composto para ver se é uma substância ou mistura, poderia confundir. Então,
Um outro caso é a da mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica, ela tem um ponto de fusão variável, tem uma faixa de fusão, mas no ponto de ebulição é constante, é a mesma temperatura para as duas, então é o mesmo ponto de fusão. E por que isso ocorre? Bom, uma característica da mistura, própria da mistura, as substâncias continuam tendo pontos separadamente, continuam tendo pontos de fusão e ebulição diferentes. Mas quando elas estão juntas em determinada proporção, pode acontecer esse fenômeno. E, como exemplo, a gente tem um exemplo do álcool com água, só que o álcool é 96% e 4% de água. Nessa proporção, eles formam uma mistura azeotrópica, onde no ponto de ebulição a gente pensa que é uma substância pura. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo e dessa explicação, inscreve-se no canal, curta, comente, compartilhe, passa o link para os amigos e volta para a próxima aula. Te encontro aqui.